Bom dia, queridos irmãos. Amada igreja, vamos para o Evangelho de Lucas nessa manhã. Capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 46 até o 49. Nós vamos estar tratando hoje sobre uma parábola que o nosso Senhor Jesus falou logo após proferir um sermão com muitos ensinamentos. E essa parábola é conhecida como a parábola dos dois construtores. Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao 49. Diz assim a Escritura: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos reunimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para suplicar nessa manhã que o Espírito do Senhor nos ensine a Tua palavra, nos edifique, nos faça conhecer mais, abra o nosso coração, o nosso entendimento para as coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem revelado em Sua palavra. Senhor, Tu falaste muitas vezes com grandes ensinamentos por meio de Tuas parábolas. E agora estamos diante delas, Senhor. Por isso nós te pedimos, nos dá o entendimento, Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine, nos faça compreender, entender e aplicar em nosso coração as verdades que se encontram aqui para a nossa alma, para o deleite da nossa alma, para confirmar a esperança que temos no Evangelho de Jesus. Esteja conosco, Senhor, e nos edifique, aplique toda a palavra, nos ajude em todas as coisas. É o que nós te suplicamos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola que nós acabamos de ouvir, a parábola dos dois construtores, é uma parábola pequena, é uma parábola que não tem muitas coisas complexas nela, a história é muito fácil de entender, muito simples de entender. E eu creio que se eu perguntasse a vocês sobre o significado dessa parábola, se eu perguntasse a vocês que lição vocês tiram dessa parábola, todos vocês, eu creio, compreenderam e dariam a resposta apropriada. Dificilmente alguém lê essa parábola e não entende de imediato a coisa básica que ela ensina, que é a sabedoria e a prudência em construir uma casa sobre a rocha, em detrimento do insensato que, por não ter sabedoria, por não ser prudente, construiu uma casa sobre areia e essa casa não tinha alicerces, e quando veio a tempestade, as chuvas, as crises, a casa sobre a rocha fica de pé,
mas a casa sobre a areia desaba. Jesus diz no final da parábola que é grande a ruína dessa casa. Então, a parábola, ela é claríssima para todos nós. Mas a realidade, meus irmãos, é que as figuras que o nosso Senhor Jesus apresenta aqui, elas estão presentes no nosso contexto, na nossa própria vivência social. Nós nos deparamos toda hora com situações em que nós somos imprudentes e não somos como o construtor sábio que edificou a casa sobre a rocha. E não somos apenas nós. Nós poderíamos, inclusive, dar exemplo de pessoas que são como o homem que não construiu a casa sobre a rocha, o homem insensato. Nós estamos agora passando por um período de chuvas, de inverno, períodos de enchentes, de tempestades. E na minha cidade, todos os anos, nós temos problemas com enchentes. Pessoas que constroem casas em locais inapropriados e quando a chuva vem, levam suas casas. E aí então começam as campanhas para ajudar aquelas pessoas, campanhas para arrecadar alimento, campanha para arrecadar roupa, locais que são separados para abrigar essas pessoas, colchões que são arrecadados para que essas pessoas possam dormir, enfim. Eu creio que isso não aconteça só na minha cidade. Isso acontece em praticamente todo lugar. Porque as pessoas insistem de modo insensato em levantar suas casas em locais inapropriados ou levantar suas casas sem alicerce algum. E quando a enchente chega, ela leva a casa. E o grande problema, irmãos, eu estou falando aqui de coisas reais, de exemplos reais, ilustrações reais, é que as mesmas pessoas, no ano seguinte, voltam e refazem as casas nos mesmos locais. E, de novo, quando a enchente vem, derruba suas casas e leva suas coisas. E o ciclo se repete. Não é assim, quase sempre? Assim é o homem insensato, segundo a parábola que Jesus nos conta aqui. Ele sempre faz isso, ele vai levantar uma casa sem alicerce. E quando a enchente vem, a enchente leva a sua casa. Porque ele foi insensato, ele não pensou. Jesus, quando disse essa parábola, é claro que ele usa essa situação apenas como ilustração de uma verdade espiritual que é tremendamente maior e mais importante do que uma casa. A história dos construtores e da casa e da tempestade servem para ilustrar coisas muito maiores, muito mais importantes e que devem abrir os nossos olhos. Veja, irmãos, as palavras do Senhor aqui em Lucas, elas acontecem logo após Jesus pregar o sermão da planície, conhecido como Sermão da Planície. A mesma parábola aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lá no final do capítulo 7, quando Jesus está também terminando um outro sermão chamado Sermão da Montanha. Alguns críticos da Bíblia vão dizer que não se trata de duas ocasiões diferentes, se trata da mesma ocasião, porém a Bíblia tem um erro, eles dizem. Porque em Mateus, a Escritura diz que Jesus está em uma montanha, em cima de um monte. Mas em Lucas, o texto diz que Jesus havia descido de um monte e estava numa planície. Não estava mais numa montanha. Então, é claro que Jesus pode ter pregado o mesmo sermão, pode ter ensinado as mesmas verdades e pode ter apresentado uma mesma ilustração. Eu já fiz isso muitas vezes como pregador. Eu já ensinei várias vezes as mesmas verdades bíblicas, às vezes trazendo as mesmas ilustrações. A verdade bíblica não muda nunca. Os ensinamentos do Senhor são os mesmos para sempre. Então,
não é nada estranho que Jesus tenha pregado este sermão em uma montanha para um dado número de pessoas, e em outra ocasião, numa planície, tenha pregado as mesmas coisas para outras pessoas. E tenha trazido a mesma ilustração nesta parábola, trazido a mesma parábola para ilustrar essa verdade grande. Mas bem, o fato é que aqui em Lucas, o Senhor estava pregando em uma planície. E o texto, então, do capítulo 6, diz que o Senhor começa a falar de muitas coisas ali para aquelas pessoas. O verso 17 diz o seguinte: e descendo com eles, veja, e descendo com eles, parou em uma planície, na companhia de seus discípulos, e uma grande multidão de povos de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, e para serem curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e eles eram curados. Todas estas pessoas estavam ao redor de Jesus, quando o Senhor começou a pregar um sermão nessa planície. O verso 19 em diante vai falar de alguns contextos que antecederam a pregação, mas a partir dos versos seguintes nós temos o teor da pregação de Jesus propriamente dito, né? Ele vai falar, por exemplo, a partir do verso 27, do amor pelos inimigos, o que é algo interessante quando nós pensamos no Evangelho. Porque o Evangelho ele é diferente de qualquer filosofia humana. O Evangelho de Jesus diz que nós temos que amar os que nos perseguem, amar os nossos inimigos e não odiá-los. Na verdade, Jesus diz o seguinte: olha, se vocês amarem só as pessoas que amam vocês, vocês estão fazendo o que todo mundo faz. Que diferença há entre vocês e os demais povos que não são salvos? Mas se vocês amarem os que vos perseguem, vocês estarão fazendo algo maior do que os demais. E veja, foi exatamente isso que Jesus fez em sua vida. Ele amou os que perseguiam a ele. Quando ele estava na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele está falando isso, irmãos, em favor dos que o crucificaram, em favor daqueles que o mataram. Jesus diz: eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes. Ele orou pelos que estavam perseguindo, maltratando e matando a ele. Então, a partir do verso 27, Jesus vai falar sobre o amor pelos inimigos. Depois, o Senhor Jesus vai falando mais preceitos éticos e morais importantes para o reino de Deus. Na verdade, o Sermão da Planície o Senhor Jesus ele está ensinando como deve ser a ética do reino de Deus, a ética dos filhos de Deus. Todo esse sermão é ensinando basicamente isso. Então ele dá muitas instruções, ele fala para amar os inimigos, ele vai ensinando ética cristã às pessoas que estão lhe ouvindo, coisas que elas nunca tinham ouvido, ensinamentos que elas jamais pensariam que eram coisas corretas. Mas Jesus está ensinando como sendo a ética do reino de Deus. É uma ética totalmente diferente da ética mundana, secular, não cristã. Nós sabemos, mais uma vez trazendo como ilustração o amor pelos inimigos, que o mundo diz o seguinte: se alguém vier me perseguir, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas Jesus diz: se alguém te der um soco, dá a outra face, para ele dar outro soco. Veja, totalmente diferente a ética do reino de Deus. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, vá com ele 2. Ele diz: chorai com os que choram. Então perceba que o que Jesus ensina é diferente das coisas seculares deste mundo, daquilo que está no coração humano, da resposta natural do homem. A resposta natural do homem não é fazer o que Jesus diz. Mas a ética do reino de Deus
é fazer o que Jesus diz, é viver assim, dessa forma. Então, depois que Jesus ensina tudo isso, ele traz a parábola dos dois construtores, para fechar o seu ensinamento. E veja como ele começa a parábola, as palavras iniciais que precedem a parábola são as seguintes. Depois que ele ensina tudo isso, depois que ele ensina a ética do reino de Deus, a amar os inimigos, etc., o Senhor diz: e por que me chamais Senhor, Senhor? Jesus era mestre em Israel. Todos chamavam ele de Rabi, mestre. E Senhor aqui é uma forma respeitosa de se dirigir ao seu mestre. Jesus diz então: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu vos digo? O questionamento do Senhor é o seguinte: por que vocês dizem que eu sou mestre de vocês e vocês não fazem o que eu ensino para vocês? Por que vocês me chamam de Senhor ou de mestre e não se submetem ao meu ensinamento? Se vocês ouvem o que eu digo, mas não fazem o que eu digo, eu não sou o vosso mestre, na verdade. Vocês me chamam de mestre, mas eu não sou o vosso mestre. Porque se de fato eu fosse o vosso mestre ou o vosso Senhor, vocês dariam ouvidos às minhas palavras, e vocês fariam o que eu digo, e vocês viveriam e aplicariam o meu ensinamento na própria vida de vocês. Vocês não viveriam como gentios e publicanos, vocês não viveriam de uma maneira secular, mas vocês aplicariam a ética do reino de Deus em vossas vidas. Então, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu vos digo? O verso 47, o Senhor diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Antes de entrar na parábola, perceba, irmãos, que Jesus faz 3 observações importantes aqui. Primeiro, ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então, o primeiro ponto da observação de Jesus, e Jesus, como nós vimos lá no contexto, estava cercado por uma multidão de pessoas de todo tipo. E Jesus diz: todo que vem a mim vai ouvir as minhas palavras. Ele ouve as minhas palavras. Segundo, ele diz: e as pratica. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. O Senhor está mostrando que o ponto seguinte, ou a conclusão, o resultado de ouvir a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus. Então ele diz: todo que vem a mim e ouve as minhas palavras e põe em prática, que é o que o Senhor Jesus espera, é o que nós devemos fazer, pôr em prática o que Jesus diz em sua palavra. Todo que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Nós temos 2 ideias principais aqui nessa parábola de Jesus. A primeira ideia principal está relacionada àquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A segunda ideia principal está relacionada ao oposto, aquele que ouve e não pratica a palavra. E essa parábola simples, como eu apresentei no início, ela tem um elemento que está entre os 2 construtores: a tempestade. Veja bem. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, a qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Tem uma coisa que separa os 2 construtores e as 2 casas.
a tempestade, a enchente, a corrente. A corrente, claro, é a correnteza, é a enchente chegando. Não é, claro, correntes de aço ou ferro, mas a força da água. Nas Escrituras, irmãos, tempestade sempre é sinônimo de alguma crise ou de juízo da parte de Deus. Enchentes, chuvas torrenciais, tempestades, sempre apontam para o juízo divino ou uma crise que alguém passa. Então, quando nós estamos, por exemplo, vivendo uma dificuldade, nós podemos dizer, de maneira simbólica, que estamos passando ou atravessando uma tempestade. Vocês já falaram isso alguma vez? Já usaram essa ilustração quando vocês estão em dificuldade, em aperto? Qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de aperto, você diz, estamos passando por uma tempestade. Os nossos pais batistas, quando escreveram a Confissão de Fé, tem uma parte da Confissão de Fé, de 1644, que eles dizem o seguinte: e mesmo que passemos por tempestades e grandes inundações, eles estão usando exatamente a ilustração dessa parábola para mostrar que eles também estavam sujeitos às maiores agonias neste mundo, a grandes dificuldades, a problemas, a desafios nesse mundo. Eles, mesmo passando por isso, eles continuarão olhando para Cristo. Eles estão dizendo que serão como o construtor sábio, que fez uma casa sobre a rocha e essa casa vai ficar de pé, mesmo nas tempestades. Então nós também usamos essa ilustração para falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele usa uma ilustração de quase morte. Vale da sombra da morte. Parece as palavras que John Bunyan usa no Peregrino, não é? As ilustrações que ele gosta de usar. Mas o salmista Davi está dizendo que mesmo que ele esteja em grande perigo, perigo de morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A confiança dele estava no Senhor. Ele continuava como um construtor sábio que fez uma casa sobre a rocha. Então, esse tipo de figura de linguagem, nas Escrituras, sempre aponta para julgamento da parte de Deus ou momentos de crise que nós enfrentamos. O que foi que trouxe a maior calamidade sobre a face da terra? Sobre a vida humana? Que evento, meus irmãos, que evento no planeta Terra ceifou o maior número de vidas já registrado até hoje? Foi a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Foi a Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial? Foi a peste negra na Idade Média? Nenhum desses eventos calamitosos ceifou tanta vida quanto o dilúvio, uma tempestade. Viram? Tempestade sempre é símbolo de juízo e de crise. Então o Senhor, ele usa a ilustração de uma tempestade, de uma crise, para mostrar o que vai acontecer com o prudente e com o insensato. Para mostrar em que alicerce está a construção da vida deles. A vida daqueles homens, a qual Jesus falava, não era a casa deles que Jesus tinha em mente. Não era o castelo que eles construíram, era simplesmente a própria vida deles, em que ela se baseava. Se eles estivessem ouvindo o Evangelho e obedecendo e praticando, eles eram um homem prudente e a casa deles nunca ia cair. Mas se eles fossem insensatos, ouvissem como eles estavam ouvindo e não praticassem, quando a crise vier, a tempestade vier, ela vai levar a casa.
Ou seja, vai levar a vida deles, ceifá-los. Então, a grande tempestade, irmãos, está aqui apresentada. O homem que edificou a casa e cavou o fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, quando veio a tempestade, a corrente bateu contra aquela casa com força, a casa não pôde ser abalada, porque estava fundada sobre a rocha. Veja, o homem prudente, ele constrói, diz a nossa parábola. Jesus diz que aquele construtor que foi levantar a casa, ele cavou fundo. Ele cavou até chegar na rocha. Ele tirou toda a areia, toda a parte mole. Ele tirou toda aquela parte que não tinha sustentação. E quando ele encontrou a rocha firme, ele começou a levantar a casa. Ele começou a colocar os alicerces ali. Porque ela não ia mais afundar. Ela estava sobre uma rocha firme. Não poderia ser abalada. Essa ilustração também é bem interessante porque nos dias de Jesus era muito comum que as pessoas fizessem casas em terrenos arenosos. Lá havia os chamados uadi, que eram terrenos que tinham muita areia ou eram em locais que à primeira vista pareciam bons, mas eles eram leitos por onde a água passava quando a chuva vinha e descia dos morros. Há muitos morros, elevações naquela região. Então alguém fazia uma casa ali no verão, por exemplo, que lugar perfeito. Mas quando a chuva vinha, ela passava e arrancava tudo pela frente. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo que o construtor sábio não fez. Primeiro ele procurou um local e cavou até encontrar a rocha, para que a casa fosse bem feita, bem construída e nunca fosse abalada em tempo nenhum. Então esse construtor faz alguma coisa. Mas essa parábola não é sobre obras. Veja bem, essa parábola não ensina que a salvação é pelas obras que o construtor fez. Alguém pode pensar de maneira relapsa. Então, se o sábio é aquele que faz, é aquele que cava até encontrar, ou seja, ele faz mesmo alguma coisa, e é isso que garante a salvação dele, de onde vem a importância da fé em Cristo? É isso que Jesus está ensinando? Que a salvação é pelas obras? Não é, irmãos. Cuidado para não se enganar com aquilo que a parábola está ensinando. Provavelmente, algumas pessoas que ouviram essa parábola podem ter pensado isso. Não só naquela época, mas ao longo dos séculos, quando essa parábola foi lida ou foi pregada nas igrejas. As pessoas podem ter concluído que é preciso fazer algo para manter a salvação ou para garantir a salvação, para ser salvo. É preciso esforço, é preciso sabedoria, é preciso diligência. Mas não, irmãos, o Senhor não está ensinando isso. O Senhor está ensinando que o homem prudente que teme a Deus, que é salvo, preste bem atenção, faz a sua casa dessa maneira. Nós somos chamados como cristãos a praticarmos as boas obras, não é? Mas as boas obras não nos salvam. Nenhum de nós acredita que a salvação vem por aquilo que nós fazemos de bom. Ainda que sejamos chamados e desafiados a realizar boas obras em Cristo. Essas boas obras que nós realizamos como cristãos, elas só refletem a nossa fé em Cristo. Elas só dão testemunho de que nós somos salvos. Elas só apontam para algo que já aconteceu em nossa vida, a salvação.
É assim que você tem que olhar para a parábola. Jesus diz aquele, em outras palavras, aquele que está em mim, que confia em mim, vai realizar as obras que eu mando, vai obedecer a minha palavra, e ele é como um construtor sábio que opera a sua obra na rocha, diretamente na rocha, no alicerce. Aquele que não é salvo, aquele que ouve o evangelho, mas despreza o evangelho, aquele que escuta no ouvido direito e tudo sai pelo ouvido esquerdo, e não dá ouvidos ao ensino, é como o construtor insensato. Quando a crise vier, a casa dele vai cair. Não vai se sustentar. Não tem alicerces, não tem fundamento, não tem Cristo. Não é uma pessoa salva, então não é segura. O que o Senhor Jesus tem em mente aqui, meus irmãos, é a crise das crises, ou a grande tempestade que está por vir. A tempestade do juízo final. É isso que o Senhor Jesus está apontando aqui. Naquele dia, quando aquela tempestade vier, a grande tempestade, ela vai vir com força. Será maior do que o dilúvio de Gênesis. A força das águas será incomparável. Mas aqueles que estiverem construído sua casa com bom alicerce, ouvindo a palavra, lembrem bem, bom alicerce, construir sobre a rocha, é o que Jesus diz lá no começo, é aquele que ouve e pratica. É isso que é construir a casa na rocha. Eu mostrarei a quem se assemelha aquele que ouve e pratica as minhas palavras. A quem se assemelha, Senhor? Se assemelha ao homem que faz a casa sobre a rocha. No dia do juízo final, quando a grande tempestade vier com força, aquele que está em Cristo e que ouve a palavra e pratica a palavra, dando fato seguro de que ele é um homem nascido de novo, o juízo não o alcançará. Não para trazer condenação sobre ele. Não será condenado. Naquele dia, o construtor sábio da parábola, ou todos os cristãos verdadeiros, ouvirão a voz do Filho de Deus, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. É isso que o construtor sábio ouvirá. A tempestade do juízo não afetará a sua casa. Ficará intacta, perfeita. Vinde a mim, benditos de meu Pai. O Senhor termina a parábola mostrando o que vai acontecer com o insensato. Não é? No dia do juízo final, será grande a sua queda, porque ele construiu uma casa sobre a terra, sobre areia, sem alicerce nenhum. Quando o juízo final vier sobre ele veementemente, imediatamente aquela casa vai ruir, desabar, e será grande a ruína daquela casa. O fim para aqueles que desprezam a palavra de Deus, que não obedecem, que não dão ouvidos, que não praticam o evangelho, é a ruína completa no juízo final. Para sempre. Isso aqui não se assemelha à ilustração que eu dei no início do sermão, daquelas pessoas que fazem casas na beira de rios e quando a enchente vem, carrega suas casas, no ano que vem elas voltam e fazem outra casa. Não haverá ano que vem no juízo final. Não haverá outra oportunidade. Não haverá um momento em que eles digam: agora eu sei que o alicerce era fraco, deixe-me fazer outra casa. Lá em Lucas 11, 16,
o Senhor Jesus falando sobre o rico e Lázaro. Lembrem sempre dessa história. O rico, em tormento no inferno, pede para voltar. Deixe fazer-me outra casa. Eu sei que esta que eu construí não tinha alicerces. Deixe-me voltar e avisar meus irmãos para que eles façam boas casas, casas sobre a rocha, ou seja, para que eles façam diferente de mim, para que eles ouçam o Senhor e se arrependam dos seus pecados e pratiquem a verdade. Jesus diz: não há mais tempo, acabou a oportunidade. Você não pode sair daí. Não haverá chance para você fazer uma outra casa. Irmãos, o Senhor nos mostra que as nossas vidas e que o Evangelho de Jesus, que está em nós e que nós conhecemos muito bem, deve ser vivido por nós, praticado. Treine a ética do reino de Deus. Eu tenho visto que a coisa mais difícil para as pessoas fazerem, eu estou me referindo aos crentes aqui, é não pagar com a mesma moeda. Sempre querem pagar com a mesma moeda. Mal com mal. Fez isso? Pois eu farei isso. E se esquecem de tudo que Jesus Cristo ensinou no Evangelho em várias passagens. Na verdade, querem fazer até pior. Se ele me deu 2 tapinhas, eu darei um socão. Pior ainda. Se ele me deu um prejuízo de R$10, eu vou dar um de R$50 nele. Para aprender. Ética do inferno. A ética do reino de Deus é amar os inimigos, perdoar os inimigos, buscar os inimigos para se reconciliar com eles. É a ética do reino, irmãos. Isso é o Evangelho de Cristo. Então nós devemos praticar isso, porque isso é uma prova de que nós somos regenerados, de que nós somos salvos, seguidores de Cristo, de que nós não só ouvimos o Evangelho, mas praticamos em nossas vidas. Pode ser que alguém chegue para você numa entrevista e comece a falar com você sobre a Bíblia e faça muitas perguntas e você responda todas corretamente. Perfeito, passou na prova. Mas vamos ver se ele realmente vive isso tudo. Se ele sabe essas coisas, mas se ele as vive também. Esse é o ponto, irmãos. E é aqui que reside o nosso grande problema. Viver como Jesus Cristo viveu. Aplicar a ética do reino em nossa vida. Nós, às vezes, queremos aplicar a ética do reino de Deus na vida dos outros. E não aplicamos na nossa. Jesus disse uma parábola sobre isso. Quando ele diz, antes de tirar o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Comece com você. Então aqui o nosso Senhor diz isso, que nós devemos praticar. O ensino desta parábola, irmãos, é praticar o Evangelho de Cristo. Viver o Evangelho de Cristo. Porque senão, quando a tempestade última vier, será grande a nossa queda. Grande. Por isso eu digo aos irmãos, pratiquem, treinem, exercitem, porque não é fácil. Não é fácil viver como Jesus nos manda viver. Lembre que há o maldito velho homem que ainda reside aí em você. A sua natureza caída, que luta contra o Evangelho. Paulo diz isso de maneira muito clara. O espírito luta, ele está em guerra contra a carne, a natureza pecaminosa. E a carne, a natureza pecaminosa, está em guerra contra as coisas do espírito. Isso é verdade em Paulo. Ele vivia isso.
E nós não? Nós vivemos esse dilema. Então nós devemos, mais do que aprender essas coisas na nossa mente, vivenciá-las, irmãos, praticá-las, treinar. Treine ser bom, treine ser misericordioso. Pratique o bem. Que o nosso Senhor Jesus nos ajude, amados irmãos, e que no dia da grande tempestade a nossa casa fique de pé, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo ensinamento desta parábola. Obrigado por Jesus sempre nos mostrar o caminho que devemos seguir, traçar. Que o nome do Senhor seja grandemente fortalecido em nosso coração, lembrado, amado, desejado por nós, e que a ética do reino de Deus seja a nossa ética. Modifica-nos, ó Deus, em tudo que precisamos. Cuide de nós, Senhor. Trate conosco, nosso Deus. Nos dá o que for necessário para vencer a natureza caída que está em nós e vivermos conforme o ensino do nosso Senhor Jesus. Eu te dou graças pela tua grande misericórdia, pela tua bondade. E peço ao Senhor que olhe para todo o teu povo e abençoe e perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nosso culto